Devocional sobre Mateus 1:1. O começo de uma história de esperança. Introdução. Você já refletiu sobre como uma história começa? Pense em um livro que você leu ou até em um filme que você assistiu. O início de uma história é crucial, pois define o tom de tudo o que virá. Se o começo é cheio de emoção, curiosidade ou até mistério, ele nos chama a continuar, não é? E é isso que acontece com a história de Jesus. O início da sua história nos convida a olhar mais fundo, a buscar mais, a entender que ele não chegou por acaso. Ele é o início de algo grandioso. Vamos refletir sobre isso hoje. Leitura do versículo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1:1. Explicação do versículo. Este versículo, aparentemente simples, carrega uma profundidade incrível. Ao dizer livro da genealogia de Jesus Cristo, Mateus está nos apresentando algo mais do que uma lista de nomes. Ele está nos conectando diretamente com a história de um povo, com as promessas de Deus, com os planos que ele tinha para a humanidade. Jesus não é um personagem que aparece do nada. Ele vem de uma linhagem, de uma história de fé, de promessas feitas a Abraão e Davi. Abraão é considerado o pai da fé, e Deus fez uma promessa a ele de que através de sua descendência, todas as nações seriam abençoadas. Davi, por sua vez, foi o rei de Israel e Deus prometeu que um descendente seu governaria para sempre. Jesus é o cumprimento dessas promessas. Ele é a esperança que foi aguardada por séculos. Este versículo nos lembra que Jesus não chegou sem um propósito. Ele chegou para cumprir aquilo que foi planejado por Deus desde o início. Ele veio como o Salvador prometido, o Messias que traria a salvação para todos. Aplicação prática para a vida do cristão hoje e o que isso significa para nós hoje. Jesus, com sua chegada, nos ensina que cada detalhe da nossa vida tem um propósito. Nada em nossa história é acidental. Assim como Jesus foi o cumprimento de promessas feitas a Abraão e Davi, as promessas de Deus para você também serão cumpridas. Às vezes podemos olhar para a nossa vida e nos perguntar: qual é o meu propósito? O que Deus tem para mim? Mas assim como Jesus, somos parte de um plano maior. Deus está nos guiando, mesmo quando não vemos o caminho claramente. O versículo de Mateus nos chama a confiar nas promessas de Deus, a acreditar que Ele está sempre trabalhando, mesmo quando as coisas parecem difíceis ou incertas. Você pode confiar que Deus tem um propósito para a sua vida, assim como Ele teve para Jesus. Não importa onde você esteja agora, Deus está te conduzindo para algo maior. Mesmo nas lutas e desafios, Ele está contigo e o seu plano nunca falha. Oração. Pai querido, obrigada por nos lembrar que a nossa vida está em Tuas mãos. Assim como Jesus veio cumprir a Tua promessa de salvação, nós também podemos confiar que Tu estás cumprindo as Tuas promessas em nossas vidas. Dá-nos fé para confiar em Teu plano, mesmo quando não o entendemos completamente. Que possamos viver com esperança, sabendo que Tu estás sempre trabalhando por nosso bem. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com outras pessoas. Às vezes, um simples versículo pode ser o começo de uma transformação na vida de alguém. Vamos espalhar a esperança e a promessa de Deus, ajudando uns aos outros a crescer na fé. Compartilhe com amigos, familiares e grupos e seja um instrumento de encorajamento e fé para aqueles ao seu redor.